Fala, meus amigos, eu tô gravando esse vídeo logo depois que acabou o debate para governador aqui do Rio de Janeiro entre o Wilson Witzel e o Eduardo Paes. Assim como eu disse em todos os meus outros vídeos de análise de debate, tanto de presidente quanto de governador, quanto de prefeito há 2 anos atrás, é um sistema completamente falido. Esse tipo de debate não serve nem um pouco para elucidar propostas, elucidar ideias. É simplesmente um ataque de um contra o outro. E parece que o Eduardo Paes consegue jogar muito bem esse jogo, porque eu gostaria que vocês prestassem atenção na seguinte hipótese, porque eu não tenho como provar nada disso. Mas no primeiro turno, o Eduardo Paes estava sempre em primeiro colocado. Até a última pesquisa que foi divulgada sobre o Wilson Witzel, ele estava ali em terceiro lugar, empatado com o Romário. Estava dando 14, 15% das intenções de voto e o cara terminou com 41% dessas intenções. Ou seja, as pesquisas erraram completamente, seja por incompetência ou seja por má fé mesmo. Então, daí foram para o segundo turno, daí as pesquisas começaram a acertar. Não, agora a gente acertou, porque começaram a colocar o Wilson Witzel na frente do Eduardo Paes. O Eduardo Paes estava sempre em primeiro, até instantes antes das eleições do primeiro turno, o Wilson Witzel lá embaixo, bem, ninguém cogitava que ele iria vencer, todo mundo sem esperança. Daí ele foi lá, pegou 41%, mas aí saiu a pesquisa do segundo turno, estava dando 61% para o Wilson Witzel e 39% para o Eduardo Paes. Quer dizer, de uma hora para outra a pesquisa mudou completamente, porque é o que eu sempre digo, essas pesquisas foram feitas para manipular a cabeça das pessoas. Muitas vezes as pessoas não votam no seu candidato preferido porque acham que esse candidato não vai ter chance de ganhar, de acordo com as pesquisas, obviamente. Daí eles colocaram lá o Wilson Witzel com 61 para mostrar que eles têm credibilidade, para mostrar que eles acertaram. Mas agora, ao final agora do segundo turno, após acabar o debate, já estão colocando o Wilson Witzel com 56% e o Eduardo Paes com 44%. As manchetes que você vê estampadas por aí é de que o Wilson Witzel, em uma semana, perdeu 10 pontos de diferença aí para o Eduardo Paes. Ou seja, o Eduardo Paes está encostando no Wilson Witzel. Muito disso é devido a essas calúnias que estão sendo feitas ao Wilson Witzel. E eu digo calúnias porque é a minha opinião. Assim como não tem nada provado contra ele, porque não cabe à pessoa que está sendo acusada a provar que é inocente. Quem está acusando que tem que provar que é culpado. Até agora ninguém provou nada contra o Wilson Witzel. Então você tem Eduardo Paes, a Cidinha Campos, você tem uma galera aí da equipe do Eduardo Paes e os eleitores do Eduardo Paes também espalhando notícias de que o Wilson Witzel tá metido com miliciano, tá metido com traficante, enfim. E sinceramente, eu não tenho nada contra você votar no Eduardo Paes. Eu tenho amigos que vão votar no Eduardo Paes por diversos motivos, eu discordo completamente. Agora, eu não entendo uma coisa, são pessoas tietando o Eduardo Paes, como se ele fosse a coisa mais maravilhosa do mundo que já aconteceu no Rio de Janeiro. Você pode apontar pontos positivos, você pode apontar pontos negativos, mas o Eduardo Paes está longe de ser um candidato para ser idolatrado, assim como as pessoas fazem com o Bolsonaro. E o que a gente viu hoje no debate da Globo foi algo completamente ridículo. Tinha gente da plateia puxando o coro, vota no Dudu, vota no Dudu. Quer dizer, como se o cara já tivesse um fã-clube, como se ele tivesse feito coisas mirabolantes. A gente tenta entender como é que tem gente que realmente idolatra Eduardo Paes, que faz todo esse escarcéu para que o Eduardo Paes vença. Eu, ouvindo aquela plateia gritando isso, me deu uma ânsia assim de, meu Deus do céu, eu não tenho como acreditar que isso seja sincero. Eu não tenho como acreditar que essas pessoas que estão falando, vota no Dudu, vota no Dudu. Eu não tenho como acreditar que essas pessoas estão sendo sinceras. Eu sinto cheiro de falcatrua, eu sinto algo muito estranho no ar. O debate em si, né, os acontecimentos do debate em si foram iguais a todos os outros, com uma única diferença que dessa vez o Wilson Witzel parece ter perdido a paciência, porque uma coisa que eu venho percebendo é que o Wilson Witzel ele não é aquele político nato. E eu considero uma das qualidades de um político ele saber se comunicar, saber expressar bem as suas ideias. Não adianta você ter a solução do mundo se você não consegue mostrar para as pessoas e convencê-las de que aquilo é a melhor solução. Então o Wilson Witzel ele fala um pouco gaguejando, ele fala um pouco pausado, dá para ver que ele fica nervoso. Isso não é exatamente um defeito dele, mas é uma dificuldade que ele tem de expressar as suas ideias. E você vê que o Eduardo Paes ele sabe se expressar muito bem. E o brasileiro, como é bicho burro, é bicho idiota, ele tende muito a acreditar naquilo que ele está ouvindo. Não, ó, ele falou que vai melhorar o país. Ele falou que vai melhorar o Estado. Então, beleza, vou votar nele, porque ele está falando que vai melhorar esse aqui.
falou, sei lá, falou meio pausadamente, não passou muita confiança. As pessoas votam dessa forma. Não analisam fatos, não analisam o passado dos candidatos. E esses veículos que fazem pesquisas, né, que não são bobos nem nada, sabem que nas redes sociais tem uma galera falando que vai desistir de votar no Wilson Witzel, porque tá vendo que ele tá malcomunado com não sei quem, que ele tá envolvido com não sei o quê, que ele é amigo do advogado, do NEM, essas coisas que o Eduardo Paes fica falando durante o debate, que não tem provas, são apenas palavras jogadas ao vento, que é muito escroto, porque as pessoas podem falar, é só o Wilson Witzel, se for uma calúnia realmente, é só o Wilson Witzel processar o Eduardo Paes, mas quanto tempo um processo desse levaria? Será que acabaria antes do segundo turno? Será que daria tempo de fazer essa investigação até aparecer uma sentença judicial de fato para mostrar, ó, Eduardo Paes, se você falar isso aqui da próxima vez de novo, você vai preso, porque isso é mentira. Quanto tempo uma sentença dessa iria demorar? Então a política é esse jogo sujo. Vamos falar mal, vamos denegrir a imagem do nosso candidato o máximo que der, não importa que sejam mentiras, a verdade pouco importa. O que importa é chegar ao poder. E para provar para vocês que o Eduardo Paes é o candidato do establishment, ou seja, é aquele candidato da velha política, aquele que não está interessado em mudar nada, é aquele cara da propaganda política que está tudo bem, maravilhoso, ó, quando eu fui prefeito eu fiz isso, 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 apesar os moradores estão só se ferrando, tá tudo uma M. Não tem ninguém feliz aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, mas na propaganda política ele fez isso, 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 isso. Então, para provar que o Eduardo Paes ele faz parte da velha política, eu peguei esse print aqui que eu achei no Twitter, que é da agência Lupa, que é essas agências de fact-checking, sabe? Que em determinado momento o Wilson Witzel ele disse que o Eduardo Paes foi apoiado pelo PT, ou é apoiado pelo PT, alguma coisa do tipo. E daí a agência já foi prontamente analisar a informação. Ó, isso aqui é fake, o Eduardo Paes não é apoiado pelo PT, porque o PT apoiava Márcia Tiburi e que não sei o quê. Só que todo mundo sabe que o Eduardo Paes realmente se aliava com Pezão, com Sérgio Cabral, com Dilma, com Lula. Apesar dele falar que era porque fazia parte do jogo político, porque ele tinha que se relacionar com o governador do estado, ele como prefeito, não foi só simplesmente isso. O que não faltam são fotos e mais fotos do Eduardo Paes se relacionando intimamente com essas pessoas. Eu não estou falando de um jeito depravado. Intimamente, o que eu digo é trocando conversas, rindo, batendo papo, em diversas situações, inclusive em comícios da Dilma. Você tem foto aí da Dilma e do Sérgio Cabral e do Eduardo Paes fazendo sinal assim de é isso aí, vitória, vitória. Quer dizer, você, como um candidato, sei lá, como um prefeito, daí você não gosta do governador, mas precisa se relacionar com ele. Pô, beleza, você tem que ter uma comunicação com o governador, até aí tudo bem. Mas você faria parte de um comício eleitoral junto com ele, sorridente, fazendo sinal de vitória? Daí vem a afirmativa do Wilson Witzel de que o PT apoiou a candidatura do Eduardo Paes lá na época da prefeitura, onde apoiaram também o Sérgio Cabral. Quem não lembra daquele vídeo do Lula falando bem do Sérgio Cabral, e o Sérgio Cabral apoiava o Eduardo Paes. Nem tem como negar isso, meu Deus do céu. Mas aí a agência Lupa, a agência de fact-checking, que é a agência que checa fake news, porque o que eles disseram é verdade, pronto, acabou. Você não pode questionar. A pessoa a quem essas agências estiverem unidas, vocês podem ter certeza de que coisa boa não é. Porque todas essas agências de fact-checking foram criadas pelo establishment. Foram criadas para poder fechar o circo e mostrar que só os candidatos deles são bons. Mas de uma forma isenta, obviamente. Nós estamos checando fake news. E o que é pior de tudo, o Eduardo Paes ainda é orgulhoso porque não consegue admitir que o BRT foi um fracasso para o Rio de Janeiro. Ele, de fato, melhorou um pouco. Vamos ser bem sinceros aqui. Ele melhorou um pouco. Qualquer coisa seria melhor do que os ônibus que já estavam aqui, com as linhas de ônibus que já estavam aqui, apesar dele ter tirado várias linhas de ônibus e tornando a viagem de algumas pessoas maior do que deveria. Mas ele pegou assim na balança e ajudou mais do que piorou. Só que na época, eu lembro muito bem, quando o Eduardo Paes estava se candidatando para a reeleição para prefeito, todos os candidatos, todos, sem exceção, o único era o Eduardo Paes que não falava isso, todos estavam falando que transporte de massa era metrô, que deveriam ser construídas mais linhas de metrô aqui no Rio de Janeiro. Mas ele não, vamos construir os BRTs e que não sei o que, por causa da relação que ele tinha com os empresários das linhas de ônibus. Então, até hoje, no Rio de Janeiro, a gente está sendo construído uma linha 4 agora, acabou de ser inaugurada, sei lá, acho que ano passado, é um trajeto mínimo, ridículo. E enquanto isso, o BRT, o ar-condicionado deixou de ser ar-condicionado há muito tempo, agora é só um ventilador.
as estradas estão completamente esburacadas do BRT, o que vai provavelmente causar mais tempo de manutenção desses BRTs, ou seja, vão ter menos BRTs, mais dinheiro vai ser gasto. Tudo isso legado que o Eduardo Paes deixou. E ainda tem mais, esse BRT não foi nem mérito dele. Já era uma coisa que iria acontecer devido às Olimpíadas, seja a cidade que fosse sediada os Jogos Olímpicos, investimentos em infraestrutura seriam feitos, mas deveriam ter sido feitos em metrô aqui no Rio de Janeiro, não em BRT. Isso é minha opinião, você pode pensar diferente, mas a verdade é que Eduardo Paes não dá. Infelizmente, o Wilson Witzel não tem uma qualidade essencial para não digo um bom político, mas um político que tenha chances de vencer, que é a comunicação, dele poder se expressar bem. O Eduardo Paes já participou de diversos debates, ele já está na política há muito tempo, o Wilson Witzel é um outsider. Então o Eduardo Paes já está acostumado a se comunicar e falar muito bem. O Wilson Witzel ele não está acostumado com isso, mas eu repito, isso não é exatamente um defeito para você ser um bom político. É apreciável. Sabe quando você vai para uma entrevista de emprego e você tem os requisitos mínimos e você tem os requisitos desejáveis, que se você tiver, vai ajudar muito. Infelizmente o Wilson Witzel não tem muito bem a comunicação, ele não consegue se expressar tão bem quanto, por exemplo, Geraldo Alckmin, Eduardo Paes, Ciro Gomes, ele não consegue se expressar tão bem quanto essas pessoas. Infelizmente, mas isso é critério para você não votar em alguém porque ele não sabe falar, não sabe se expressar muito bem? Não! A única coisa que a gente vê é o Eduardo Paes atacando o Wilson Witzel, se esquivando da relação dele com o Sérgio Cabral e com toda essa corja, Pisciani, Pezão, e ele fica jogando, e essas são relações concretas, não faltam vestígios de imagens na internet de todos eles confraternizando e participando de comícios juntos. Não faltam provas como essa, mas as acusações que o Eduardo Paes faz em cima do Wilson Witzel não existem provas. Ele simplesmente decidiu falar isso em todos os debates e deu certo. Tem uma galera que acreditou nisso. E os veículos que fazem as pesquisas aproveitando essa onda começaram a diminuir a diferença entre Wilson Witzel e Eduardo Paes para justificar uma possível derrota do Wilson Witzel agora para governador. Não, é porque o Eduardo Paes foi muito bem nos debates, aí instantes antes do segundo turno, o Eduardo Paes conseguiu diminuir a diferença e acabou ganhando. Foi uma surpresa para todos, a pesquisa errou só por um pouquinho, mas está tranquilo, tem a margem de erro. Esse foi o último debate para governador, eu espero que você tenha gostado das minhas análises, estamos aí prestes a entrar no segundo turno. Bolsonaro, Wilson Witzel, esses são os meus votos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, deem like, se inscrevam no canal, e é isso aí, até mais.